E aí pessoal, tudo bem? Vamos então continuar com a nossa sériezinha de vídeos. Agora a gente vai criar algumas canetas, tá? Para ter cores específicas para aplicar nos diferentes tipos de uso do nosso projeto e gabaritos. E também algumas superfícies para poder aplicar aqui, conforme eu já vou mostrar para vocês, sobreposições gráficas, tá? Só para exemplificar o que eu quero fazer, eu vou criar aqui um edifício, eu não sei qual é o que está aqui, deixa eu ver, é o institucional. Vou trocar aqui, ó, eu já estou com todos os meus perfis criados. Na última aula a gente, né, criou alguns. Aqui eu já terminei. Fiz o residencial, comércio e serviço, misto, estacionamento, enfim, todos os tipos, tá? Então eu só vou aplicar aqui alguns, só para vocês verem qual é a ideia de criar esses favoritos, tá? A gente vai, por exemplo, colocar aqui um de um pavimento, um aqui, eu vou colocar uma outra cor aqui em cima, só pra gente achar. Vou colocar um educacional, que tem um colégio ali, educacional, 3 pavimentos, que eu sei que é essa escola aqui. E vou criar, beleza. A ideia é que a gente possa enxergar através das sobreposições, na hora que a gente está modelando, já saber o tipo de edifício que a gente está colocando, para facilitar, para evitar erros e economizar algum tempo. Se a gente aplicar isso também lá no 3D, a gente vai conseguir enxergar já também no meu 3D. Então a gente, de uma vez só, vai modelar a nossa volumetria com informações corretas, né, de altura e de uso. Então, aplicando um filtro ou outro, a gente vai ter isso tudo à disposição. Vou só aparecer aqui com os layers novamente, né, e a gente vai conseguir fazer isso. Então, você vai ter lá aquele teu predinho que você fazia no SketchUp, ao mesmo tempo que você vai ter os seus mapas de uso prontos, tá? Aqui no caso eu apliquei nos terrenos aqui do passeio público e da praça que eu esqueci o nome, acho que é a Praça do Homem Nu ali, tô na dúvida. A propriedade também, né, de área verde aqui embaixo. Cadê? Mapas e uso. Área verde espaço público. Então ele já entendeu que o ArchiCAD deve sobrepor com uma cor verde. Isso vai ajudar bastante, a gente consegue fazer vários mapinhas, esquemas 3D, enfim, é o que a gente vai fazer. Então, primeiro de tudo, vamos criar canetas para ter as cores da forma adequada aqui na nossa sobreposição gráfica. Tá? Aqui no caso ele já está com 3 cores razoáveis, mas a gente vai aprender como é que a gente faz para criar as nossas próprias canetas. Então, cliquei aqui no cantinho aqui embaixo, né, nesse íconezinho da canetinha, tá vendo? Aqui a gente consegue escolher o conjunto de canetas. Trocando o conjunto, ele troca. Deixa eu ocultar aqui. É que eu utilizei cores, né? Então as cores elas se mantêm aqui para as canetas. Mas enfim, trocando o conjunto de canetas, a gente troca tanto a espessura quanto a cor delas. Eu gosto de criar um conjunto próprio para os meus mapas de estudo, tanto de gabarito como o mapa de uso do solo. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar um para 200, que tem as espessuras um pouco mais próximas, né, daquilo que a gente vai usar, e vou começar a alterar aqui as canetas. Então o que eu tenho que criar? Uma caneta que tenha uma cor razoável para utilizar aqui no meu uso residencial. Então eu vou pegar um azul, pegar, sei lá, esse azul aqui padrãozinho e vou puxar ele um pouquinho mais para cá, só para deixar um pouco menos forte e amenizar. Sei lá, estou feliz com esse azul aqui e vou dar um OK. Posso acrescentar uma descrição nessa caneta agora, então vou colocar a caneta residencial. Eu recomendo sempre, você pode até aplicar, né, algumas dessas cores aqui, mas é um pouco limitado e você vai ter que alterar uma delas. E se você, por acidente, trocar o conjunto, vai estar uma cor diferente. Então eu gosto de criar canetas próprias, porque se não tiver o conjunto de canetas correto, elas vão ficar todas brancas. Então eu sei que eu estou com o conjunto de canetas errado. É o ideal, tá? Sempre criar uma caneta para o elemento próprio que você vai utilizar. Então vou criar mais uma caneta aqui com um tom mais avermelhado. Vou deixar esse vermelho forte aí mesmo por enquanto. Vou colocar comércio, não preciso nem criar muita descrição, é só para facilitar. E posso deixar sem nenhuma espessura, tá? E a gente não vai utilizar ela no contorno, o contorno vai ser preto. A gente só quer aplicar ela como cor de preenchimento, então não tem problema. Vou colocar aqui o misto. Para o uso misto eu vou utilizar, acho que esse roxinho aqui já está até legal, vou puxar um pouquinho menos só. Vou criar a caneta do lado aqui pro institucional com, sei lá, esse amarelo tá bom, já tá ali, né? Institucional. Provavelmente eu utilizei algum amarelo pronto. Aqui do lado eu vou criar o de áreas verdes e públicas. Áreas verdes e públicas eu vou pegar esse verdinho aqui já tá bom. Depois é fácil, porque se eu quiser trocar, eu simplesmente troco aqui e ele vai aplicar todos de uma vez só. Continuando ali, eu vou criar o educacional. Vou colocar um rosa, um pouco diferente, só vou puxar um pouquinho mais fraco. E vou dar um OK. Estacionamentos.
Estacionamento já tem 1 milhão de opções aqui, né, em escala de cinza para utilizar, mas eu vou pegar aqui um cinzinha mais claro. Lotes vazios e sub, eu vou deixar, né, que é subutilizado. Eu vou aplicar um cinza um pouco mais escuro. Quero que chame mais atenção, assim, um pouco mais feia mesmo. Já tenho 8, faltou só o de hotelaria. Hotelaria. Então, criamos aqui as nossas canetas, né, para os nossos usos específicos. Por que eu acho importante criar, pessoal? Resumidamente, eu vou só salvar esse conjunto, tá? Sempre lembra de salvar. Não vou guardar por cima da caneta 1 para 200. Eu vou criar aqui, chamado mapas de estudos. Então, a partir de agora, eu tenho esse meu conjunto de canetas salvo aqui. Se eu trocar de conjunto, vai sumir essas canetas. Voltando para eles, eu tenho as canetas aqui prontas. O que acontece, pessoal? Quando eu troco entre os conjuntos, as canetas mudam de espessura, tá? E de algumas para outras muda a cor também. Ó. Pode ver que aqui está tudo uma escala, né? É tudo quase bem preto nessas de vista aqui. Mas se eu voltar aqui para o livro de layout, o livro de layout também tá, mas no ArchiCAD padrão é bem colorido. O que acontece? O ArchiCAD, cada ferramenta já tem configurada uma caneta própria para ela, tá? Então, ó, pilares, núcleo usa essa caneta. Se eu vier, acho que aqui, ó, paredes, símbolos, separadores. Paredes quando o corte não é estrutural, paredes com corte estrutural. Vai mudando a espessura. E conforme, ó, é a caneta 27. Se eu vier aqui na caneta das vistas 1 para 50, ela está com 35 milímetros. Já não para 100, ela diminuiu para 0,25. Então, o ArchiCAD padrão, template Brasil, já vem configurado da forma mais adequada possível para as nossas normas de representação da BNT. Então, o que eu fiz foi simplesmente criar um novo aqui para ter essas cores específicas que eu quero utilizar nos meus usos do solo aqui. Do lado, eu já poderia até criar, ou aqui em cima, utilizar esses que não tem nenhuma descrição nem nada, né, que são espaços vazios para a gente criar as nossas canetas. Poderia já começar a criar também aqui, por exemplo, um pave térreo. E já posso começar a escolher isso também, tá? Não tem problema. Eu não vou fazer tudo agora, nessa parte, eu vou pular para mais tarde, onde já tem as canetas prontas e aplicadas, mas vou criar aqui alguns, só para você ver. Deixei bem fraquinho, né? Deixa eu ver se ele... Beleza, ele pegou. 2 pavimentos, já vou colocar uma cor um pouquinho mais intensa. E por aí vai, né? Você vai configurando aí de acordo com o seu gosto, com a sua vontade aí, pessoal. Tá? Não se apeguem muito nisso agora, que eu tô fazendo meio de qualquer jeito aqui. E aí você vai criando aqui um degradezinho até chegar na cor mais escura possível. A gente vai trabalhar só com os usos do solo, tá? Mas para aplicar para o gabarito, vocês vão ver que é exatamente a mesma lógica. Vai utilizar as propriedades dos meus filtros. Então, beleza. Criei ali as minhas canetas, né? Agora seguinte, as canetas são aplicadas em 2D. Essa visualização em 3D aqui, você está aplicando algum material de superfície, tá? Ele está pintando, como se fosse jogar realmente uma tinta na sua parede aqui. Nesse caso, eu já criei todas as superfícies, tá? As superfícies, você consegue ter acesso a elas aqui pelo atributos do elemento, superfícies. Aqui clicando aqui você tem acesso a todas as superfícies que já estão por padrão no ArchiCAD. Todas essas estão no início aqui, eu criei já para o uso de gabaritos e dos usos do solo, mas aqui você tem todas elas como já vem. Se você prestar atenção, não tem muita variedade de cores, assim, uma variedade interessante. Então, por isso que eu gosto de criar específico já do jeito que eu vou querer visualizar. E outra vantagem é que se eu decidir passar isso para o Lumion para fazer algum tipo de render, os materiais desses edifícios não vão se confundir com algum material que eu esteja utilizando no meu projeto. Por exemplo, se eu utilizasse pintura azul real nos edifícios residenciais e exportasse assim, pode ser que no meu projeto eu tenha utilizado no meu edifício algum azul real e eu queira mudar aquele material. E aí ele vai acabar mudando de todos os prédios residenciais. Por isso que eu gosto de deixar separado aqui um tipo de material específico. Como é que eu crio um novo material? Aqui eu já estou com todos eles prontos, como você pode ver, mas é bem simples, tá? O que eu fiz aqui para criar, por exemplo, o residencial. Eu vou apagar o residencial. Vou apagar. E vou criar ele aqui. Vou simplesmente apagar, não vou perder essa informação mesmo. Venho aqui num que seja parecido com o que eu quero já, por exemplo, azul real. Já está meio parecido. Venho, mudo aqui o tom de azul, sei lá, né? Se for a minha intenção. Vou mudar um pouquinho aqui para ficar um pouco diferente. Troquei a cor. Opa. Vou cancelar o que eu fiz, pessoal. Ó, cuidado para não cometer esse erro. Inclusive, mais uma dica. Vem em janelas, barra de ferramentas, atributos. A partir de agora, aqui em cima, né? Talvez ele fique um pouco solto aqui. Você pode simplesmente pegar e arrastar e posicionar aqui.
Aqui já tem o pincelzinho de superfícies, tá? E dos outros elementos. Você pode vir por aqui que é mais prático também. Na hora que eu clicar em novo, eu tenho que lembrar de duplicar e trocar esse nome aqui. Eu vou colocar 00 underline residencial. Vou colocar um 2 porque eu acho que ele já tá com o meu 1 ali, né? Como eu cancelei, ele não foi deletado. É, ele tá com 1 ali, não tem problema. Vou deixar o meu 2. Posso clicar aqui e colocar a cor que eu quiser. Vou só baixar um pouco a intensidade desse azul. Se você quiser botar alguma transparência, é só brincar aqui com esses, né, com essas configurações, não tem problema. Deixa o motor básico aqui mesmo. Pode trocar o brilho. Pode mudar um monte de coisa aqui, tá? Não tem problema. Salva da forma como vocês acharem mais interessante de visualizar ali. E vai criando novos. Aqui, por exemplo, eu vou criar um novo a partir desse. Duplicar. Comercial 2. Criei meu comercial 2, vou trocar. Ah, eu fiz vermelho lá, então vou fazer meio parecido aqui. Vou seguir a mesma lógica, vou usar um vermelho. E por aí vai. Nesse caso aqui, como eu já tenho todos prontos, eu vou deletar esse comercial 2 que eu acabei de criar. E vou deletar também o residencial 2. Então legal. Acho que vocês já entenderam, né, mais ou menos qual é o processo. Criar canetas é super simples. Só lembrem depois, né, de salvar esse conjunto separadamente. Vou dar um OK aqui. E como é que faz para criar uma superfície. É uma coisa super simples, né? Se você vier aqui, vou dar uma dica extra aqui já no caso, né? Se você vai renderizar no próprio Cine Render aqui do ArchiCAD, você consegue buscar algumas texturas novas que não estão aqui, mas que ele já deixa pronto para você, tá? Se você vier em novo e vier em novo do catálogo, você consegue procurar aqui algumas coisas que já vem da biblioteca do ArchiCAD. Então, ó, acabamentos de teto, acabamentos de parede, calçada, cantaria e por aí vai. Acabamentos de parede você tem alguns aqui, ó, ladrilhos, por exemplo. Tem esses dois que provavelmente não estão lá. Algumas, ó, muitas pinturas que não tem por padrão já adicionadas tem aqui. Então, se eu vier aqui adicionar esse pintura azul metálico, dou um OK e ele foi importado para o meu ArchiCAD, tá? Então, só para vocês saberem, vocês conseguem ampliar um pouco esse leque de possibilidades aqui procurando em novo do catálogo. Cuidado só para não substituir, porque ele vai acabar sobrepondo a superfície que está lá. Vou dar um cancelar aqui. Opa, só quero conferir se eu deletei, né, agora. Beleza, tenho todas as minhas superfícies criadas, tá? Eu fui simplesmente duplicando elas, alterando a cor e colocando um nome diferente, tá? Se nomear errado, dá para renomear. Vou dar um OK, não vou me preocupar muito com isso. E no próximo vídeo a gente vai ver como criar essas regras de sobreposição. O que são as regras de sobreposição? São exatamente, né, dizer para ele que eu quero pegar tudo que está configurado como residencial e aplicar uma cor de superfície e um material de superfície. Então, até o próximo vídeo.